Você já prometeu que ia parar. Disse que era a última vez, que dessa vez seria diferente, mas acabou voltando. A culpa que antes te corroía agora parece mais leve. Você se sente mal por um tempo, fica indisposto, mas logo ocupa sua mente com outra coisa. E quando percebe, lá está você de novo, caindo na prática da luxúria sexual, esquecendo as promessas que fez para Deus. Pode admitir, você está preso em um ciclo que parece não ter fim. Sabia que a maioria das pessoas que tentam vencer a luxúria sexual, pornografia, masturbação, acaba voltando mesmo com promessas e orações? Eu sei como é, porque eu vivi isso. Eu era como a maioria. Fazia promessas a Deus o tempo todo, dizia que ia parar, que não aguentava mais isso, orava e chorava para Deus me libertar disso de uma vez. Eu até conseguia me segurar por 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas quando eu achava que eu estava livre, eu caía de novo, e cada vez era pior. Essa sensação de derrota, de fracasso, de desânimo é insuportável, por isso eu te peço, não pule esse vídeo, assista até o final. Eu sei que é difícil consumir conteúdo sobre este tema. Parece que sempre é a mesma coisa, os mesmos conselhos e nada muda. O inimigo tenta tirar o seu foco, te faz pular o vídeo, te deixa com sono, te faz pensar que nunca vai funcionar. Mas se você ficar comigo até o final, eu te garanto, você nunca mais vai enxergar a luxúria do mesmo jeito. Se seguir o que eu vou te mostrar, você pode de verdade ser liberto dessa prática tão destrutiva para sua vida física e espiritual. Eu vou compartilhar 6 revelações baseadas em estudos científicos, embasamento bíblico e minha experiência pessoal. No final, também vou te dar uma aplicação prática para te ajudar a quebrar essas correntes de uma vez por todas. Essas revelações não são só minhas, são estratégias e segredos que o Senhor me revelou para superar isso. Então, não sei quanto tempo esse vídeo vai durar, mas eu prometo que eu vou passar todo o meu conhecimento para te ajudar a se libertar disso. Então, prepare um lugar tranquilo, pegue um papel, a caneta e anote tudo, porque isso aqui pode mudar e transformar a sua vida. E antes de começar, eu quero deixar claro que existem vários tipos de luxúria. Luxúria por poder, por dinheiro, por status, mas neste vídeo vamos focar na luxúria sexual, aquele que destrói o seu relacionamento com Deus e te prende nos vícios da pornografia e masturbação. Se você quiser saber sobre os outros tipos de luxúria, dá uma olhada aqui no canal porque tem outros vídeos onde eu falo sobre isso. Aproveita também, já deixa o seu gostei aqui porque isso ajudará a fazer com que esse conteúdo alcance mais pessoas que enfrentam o mesmo problema. Recado dado, vamos para a primeira revelação. Revelação 1. Você não vai vencer a luxúria para sempre. Parece contraditório, né? Prometo nesse vídeo que eu vou te ajudar a ser liberto e agora eu digo que não dá para vencer a luxúria para sempre, mas essa é a verdade que poucos falam. Muitos cometem o erro de achar que vão parar de sentir os desejos sexuais e isso é impossível, a menos que você tenha algum problema hormonal ou seja um idoso. Deus nos criou com desejos, nós somos programados biologicamente para sentir atração pelo sexo oposto e isso é bom. Dentro do plano de Deus. O problema não é o desejo, mas o que você faz com ele. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1, dos versos 14 e 15 da seguinte maneira: cada um é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após consumado, gera a morte. Em primeiro lugar, vem o desejo que te seduz e leva ao pecado, e o pecado traz a morte espiritual, e muitas vezes até física. Aquela tristeza, aquele remorso, aquele peso no coração são somente consequências da morte espiritual. E quando esse pecado se torna iniquidade, fica ainda mais complicado, porque você não sente mais culpa por isso. Mas calma, vamos falar disso mais pra frente. Talvez você esteja se perguntando agora, se não dá para vencer a luxúria para sempre, o que fazer para não cair em tentação? O segredo é fugir. Isso mesmo, fugir. Em 1 Coríntios 6,18 está escrito: fuja da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que uma pessoa comete são fora do corpo, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22 reforça: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que invocam o Senhor de coração puro. Esse pecado vai perseguir a sua vida toda. Muitos acham que casar vai resolver, que a esposa vai suprir todos os teus desejos. Mas se você está viciado na luxúria, sua esposa não vai conseguir suprir isso, porque seu cérebro está acostumado a estímulos mais fortes. Quanto antes você entender que a luxúria sempre vai estar à espreita, mesmo no casamento, mais rápido
vai aprender a fugir. Isso é negar a si mesmo por amor a Cristo. Quando a tentação vier, lembre-se do que José fez, que ele foi tentado pela mulher de Potifar. Ele não ficou argumentando, não testou seus limites, ele fugiu. Faça o mesmo. Se aparecer uma mulher dançando, sensualizando, tentando te seduzir e ela não é a sua esposa, fuja. Não alimente o desejo. E se isso já abriu seus olhos, comenta aqui embaixo. Eu vou fugir, não negociar. Revelação 2. A luxúria entra pelos olhos e se enraiza no coração. Irmão, deixa eu te contar uma verdade que a Bíblia deixa muito claro. A batalha contra a luxúria começa no que você deixa entrar pelos teus olhos. Jesus disse em Mateus 5:28, todo aquele que olha para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no coração. O pecado não é o que você faz com as mãos, mas o que você deixa crescer no coração. É lá que começa tudo. Em Mateus 6:22-23, Jesus chama os olhos de candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz, mas se forem maus, teu corpo será cheio de trevas. E ele vai além. Em Mateus 18:9, ele diz, se o teu olho te faz tropeçar, arranque-o e lance-o fora. Melhor entrar no céu com um olho só do que com os dois no inferno. Deus está falando sério. Vigie o que entra pela janela da tua alma, que são os teus olhos. Talvez você já tenha vivido isso. Está no celular, vê uma mulher dançando e para assistir. E acontece aquilo que nós vimos na primeira revelação. O desejo te seduz, você alimenta mais assistindo outros vídeos sensuais até não aguentar mais e buscar por alguma coisa mais forte, como pornografia, caindo então na masturbação. Depois vem aquela culpa, a tristeza, a sensação de estar imundo, trazendo a morte espiritual para si. Se isso acontece com você, é porque você não entendeu que quando o desejo é alimentado fora dos planos de Deus, ele vira pecado. Mas quando é dentro do casamento, do contexto que Deus planejou, ele gera prazer e realização. A cultura do mundo faz o oposto, te estimula a buscar prazeres momentâneos em vez de construir uma família, porque isso exige tempo e esforço. Quando você está preso na luxúria, olha para as mulheres diferente, sem querer relacionamento sério, mas quando está liberto, deseja conhecer alguém especial e construir algo com propósito. E não é somente a Bíblia que diz o quão perigoso é aquilo que entra pelos nossos olhos. A ciência também vai explicar por que isso é tão prejudicial. Estudos do Instituto Max Planck mostram que imagens sexuais liberam dopamina no cérebro, dando uma sensação de prazer que te faz querer mais. É como uma recompensa química. Quanto mais você consome, mais o seu cérebro pede e você precisa de conteúdos mais intensos para sentir a mesma coisa. Um outro estudo de 2018 mostrou que essa exposição constante muda até suas decisões, te levando a buscar coisas passageiras em vez de coisas eternas. Por isso, a Bíblia é tão atual. O que entra pelos teus olhos molda o teu coração. E se você encher a sua mente de coisas que te afastam de Deus, isso vira trevas dentro de você. E se até aqui esse vídeo tem te ajudado, não guarda essas informações só para você. Compartilha com um amigo, com um parente, com um irmão de igreja. Deus pode usar você para trazer libertação. Vamos buscar a santidade juntos, porque como diz Hebreus 12:14, sem santificação ninguém verá o Senhor. Revelação 3. A luxúria começa com gatilhos mentais. A queda não começa com o pecado em si. Ele começa com um pensamento, um cheiro, uma música, uma memória, uma conversa boba, um olhar rápido. Essas coisas que parecem inofensivas são gatilhos mentais, são trilhas que o seu cérebro constrói em cada clique, em cada imagem, em cada deslize que você achou que não faria mal. Quanto mais você alimenta esses gatilhos, mais forte eles ficam. Paulo em Romanos 12:2 diz, não conformei-vos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A única forma de quebrar esses padrões é mudar o que ocupa sua mente. Não dá para vencer só com força de vontade. Você vence quando substitui o que te afasta de Deus por aquilo que te aproxima dele. Em Filipenses 4:8, Paulo dá a direção. Tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, nisso pensei. Você já parou para pensar o que te faz cair? É sempre o mesmo hábito, a mesma série, a mesma rede social, um vazio emocional que você tenta preencher do jeito errado? Identifique esses gatilhos. Só o que você conhece você pode combater. E já eu vou te mostrar uma estratégia para você conseguir identificar esses gatilhos, então continua por aí. Revelação 4.
Você pode evitar a queda minutos antes de acontecer. A maioria das quedas não acontece de repente. Elas são construídas pouco a pouco, passo por passo, pensamento por pensamento. Você quase sempre sabe quando está prestes a cair. Seu coração dispara, a sua mente começa a negociar, uma parte diz não, mas a outra procura uma brecha. A tentação dá sinais e é nesses minutos antes da queda que você pode mudar tudo. Em 1 Coríntios 10:13 a Bíblia diz: não sobreveio a vocês tentações que não fossem comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape de saírem dessa situação. Nós pecamos porque queremos. Esse tipo de tentação não é algo sobrenatural e diabólico, é algo que podemos suportar. Além disso, Deus sempre dá uma saída, uma oração, um versículo, um amigo para chamar, um clique para você poder evitar. A tentação só vence quando você se rende. Fuja da ocasião, do lugar, da solidão. Não brinque com o pecado, porque ele não brinca com você. Quando sentir os sinais, pare, respire, levante e fuja. Nesse momento você tem uma escolha real. Pode romper com o ciclo e frustrar os planos do inimigo com uma simples decisão de não ceder. Revelação 5. Quando a luxúria se tornar iniquidade, fica mais difícil de se libertar. Pecado é uma queda, e iniquidade é quando a queda vira moradia. É quando o erro se torna hábito e você já não sente mais dor, culpa ou peso. No começo você lutava, sentia remorso, mas com o tempo o coração foi ficando duro e agora parece que nada te toca. A Bíblia fala sobre isso. Iniquidade é o estágio mais perigoso do pecado. É quando você chama de normal o que sempre foi imundo. Jesus disse em Mateus 24:12: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. A iniquidade rouba sua sensibilidade espiritual, silencia a voz do Espírito Santo e te afasta de Deus sem você nem perceber. Se você peca e não sente mais nada, não ora depois, não sente vontade de mudar, isso é um sinal de alerta. Mas se você ainda está assistindo esse vídeo, é porque Deus está te chamando. Em Ezequiel 36:26 promete: dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Reconheça os seus pecados, chore e peça a Deus que molde o seu coração. Não adie esse momento. Cada vez que você ignora a voz do Espírito Santo, o silêncio aumenta. Hoje é dia de você rasgar o coração diante de Deus. Revelação 6. A luxúria afeta seu corpo físico. A Bíblia já dizia em 1 Coríntios 6:18: quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. E a ciência confirma, a pornografia e a masturbação afetam o cérebro, atuando nos mesmos circuitos do vício de drogas, com dopamina descontrolada. Isso causa ansiedade e depressão por desequilíbrio químico, disfunção sexual porque perde o prazer em relacionamentos reais, falta de motivação porque a dopamina fica viciada em picos rápidos, culpa crônica que te faz sentir indigno mesmo orando, isolamento afastando você de Deus e das pessoas. Tudo começa só com um clique, e o que você acha que está controlando na verdade te consome. A boa notícia é que o seu cérebro tem plasticidade. Ele pode se regenerar com escolhas diárias, disciplina e renovação espiritual. Você precisa de ação prática, filtros, novos hábitos, apoio emocional, discipulado, conselhos e transformação espiritual. Não normalize o pecado. Você foi chamado para proeza e santidade. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo está te chamando para mudança. Aqui vão 7 passos práticos para você começar a sua libertação. Primeiro, confesse os seus pecados a Deus com sinceridade. Não esconda nada. Fale com Deus como um filho arrependido, porque a confissão quebra a vergonha e o poder do inimigo. Segundo, arrependa-se de verdade. Atos 3,19 diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que seus pecados sejam cancelados. Terceiro, remova os gatilhos. Anote os momentos, sentimentos ou situações que te levam à queda. Elimine aqueles aplicativos, aqueles vídeos ou conversas que te empurram para o abismo. Substitua os seus hábitos impuros por hábitos santos. Quarto, crie uma nova rotina espiritual. Leitura da Bíblia, oração, louvor, discipulado. Organize o seu dia para Deus ser prioridade. Quinto, jejue. O jejum vai enfraquecer a carne e fortalecer o espírito, te tornando mais sensível à voz de Deus. Sexto, crie estratégias de fuga. Tenha um plano antes da tentação. Por exemplo, ter um versículo decorado, conteúdos edificantes, pessoas para você ligar. Deus sempre provê uma saída. Sétima, esteja em comunidades e preencha o tempo ocioso. Sirva na igreja, leia, trabalhe, crie e evite o isolamento. Caminhe com quem busca santidade. Admitir a luta é o primeiro passo para a libertação.
Reorganize a sua vida, busque a presença de Deus como se fosse questão de vida ou morte, porque a santidade vai restaurar o corpo, a alma e o espírito. Você não precisa viver preso na luxúria. Há um caminho e tudo começa com uma decisão, mas a partir do momento que você se entregar para o pecado, parando de se santificar, ela vai voltar novamente e muito pior. Por isso, esteja sempre vigilante e firme na presença de Deus. Se esse vídeo falou com você, se inscreve, compartilha e comenta o que mais te marcou. Que Deus te abençoe e nunca esqueça o que diz em Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em vocês é fiel para cumprir. E para você que quiser continuar aprendendo ainda mais sobre a palavra de Deus, assiste esse próximo vídeo que vai estar aparecendo aqui para você na tela. Deus te abençoe e até a próxima.